Fundos imobiliários caindo mais do que o Neymar na Copa. Afinal de contas, o que está acontecendo? Talvez você se pergunte: poxa, logo agora que eu resolvi entrar nesse mercado, que meu sonho era ver meu suado dinheirinho valorizando, minha carteira ficando toda no verdinho, acontece justamente o contrário, os fundos imobiliários derretendo, minha carteira indo pro vermelho, meu dinheiro indo pro brejo. Meu Deus, o que está acontecendo e o que eu devo fazer? Eu devo vender? Eu devo comprar? Me ajuda, Amanda. Meu Deus, como é que eu vou ficar nessa? Ah, Jesus, meu Deus, minha Nossa Senhora me vala. Eu vou tomar um gole desse refrigerante pra ver se eu esqueço os problemas. Opa, cidadãos youtubienses, como é que vocês estão, meus filhos? Vocês estão bem? Espero que sim. Amanda Caleiras aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, por que os fundos imobiliários eles estão derretendo tanto. Vamos direto aqui para a tela do computador, onde eu já mostrei para vocês, né, que a minha própria carteira de investimentos, que eu tô documentando aqui no jornal rumo aos 100k investidos, a minha parte aqui, né, de fundos imobiliários, ela tá toda no vermelho, ó. Não tem nenhum fundo aqui no positivo para salvar a carteira, certo? E se a gente for pesquisar pelos fundos mais famosos aí do mercado, a gente vai ver que todos eles também eles estão aí no negativo, né, no vermelho. Olha, por exemplo, a situação do HGLG11 aqui, ó, menos 5,7% nos últimos 6 meses, o XPLG menos 8%, o CPTS11 menos 4,96%, o FIP11B menos 3,20% e o VINO11 menos 29%. O que é isso, meu Deus? Que patrimônio derretido aqui. Então, afinal de contas, o que está acontecendo com os fundos imobiliários? Eu criei um mapa mental aqui, muito simplesinho, que é pra gente conversar sobre esse assunto e explicar pra vocês o porquê que os FIIs eles estão despencando. Então, eu peço que você, de cara, já deixe um like aqui nesse vídeo, porque isso vai me ajudar demais a entender que vocês estão entendendo o assunto. Se por acaso, ao final do vídeo, você não conseguiu entender, você tira o like, beleza? Mas isso vai me ajudar a entender se o vídeo tá sendo bom ou tá sendo ruim. E também considere se inscrever no canal, porque eu tô sempre trazendo aqui análises de fundos imobiliários, ações, enfim, tudo o que eu sei sobre finanças e investimentos. Embora eu não seja uma autoridade financeira, não sou especialista em finanças, mas estou documentando aqui a minha jornada, tudo que eu tenho aprendido, eu tenho trazido aqui para o canal, beleza? Mas enfim, vamos aqui para o vídeo. Por que os fundos eles estão caindo tanto? Bom, existem pelo menos dois motivos. Pode ser que realmente algo tenha acontecido no fundo que você está investindo, ou pode ser simplesmente a volatilidade do mercado. E agora eu vou te ajudar a entender, a diferenciar uma coisa da outra, para você entender se realmente o fundo que você investiu ele é problemático ou se tá caindo porque tá tudo caindo realmente. Então vamos lá. Vamos entender se algo realmente aconteceu com o fundo. Como é que você vai saber se algo aconteceu com o fundo que você está investindo? Muito simples, analisando o relatório gerencial do FII. Se teve alguma compra, alguma venda, ou se então ele está tendo vacância, inadimplência, se houve uma troca de gestão, uma alteração nos fundamentos do fundo, ou até nas estratégias, né, que a gestão ali ela tá usando para lidar com esse fundo imobiliário. Então pode ser que essa movimentação é o que motivou essa queda que o seu fundo imobiliário ele tá tendo. E aí a gente vai saber disso justamente analisando o relatório gerencial do fundo. Amanda, como é que eu analiso um relatório gerencial do fundo? É muito simples. Você vai vir aqui em um site, por exemplo, como o Fundos Explorer, e você vai pesquisar aqui, ó, pelo fundo que você quer analisar. Vamos supor, por exemplo, o VSLH11, que inclusive eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre o VSLH, e você pode clicar aqui nesse card depois desse vídeo para assistir essa análise, beleza? Então já apareceu aqui, ó, VSLH11, pode ser qualquer fundo que você deseja analisar. Já vai aparecer aqui algumas informações do fundo, você vai descer aqui para a parte de últimos comunicados e você vai pesquisar aqui, ó, por relatório gerencial. Você vai ver o mais recente que tiver. E você vai clicar para abrir. Quando abrir, vai aparecer aqui, pode ser no computador, no celular, tanto faz. Vai aparecer o relatório gerencial com todas as informações importantes a respeito do fundo imobiliário. Se ele comprou alguma coisa, se ele vendeu, o que a gestão está fazendo, você vai ler. Eu sei que é muita coisa, é muito número, no início a gente fica realmente bem confuso, mas uma coisa que pode te ajudar é justamente se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo análises de relatórios gerenciais de vários fundos diferentes. Então, se você não sabe ler um relatório gerencial, você pode me acompanhar aqui e sempre pedir nos comentários qual fundo você gostaria que eu analisasse, que eu vou estar sempre trazendo essas análises
análises no canal, beleza? Então, essa é a primeira forma de você saber, né, se o fundo que você está investindo, ele está caindo porque está com problema ou se realmente é um outro motivo. Vamos supor que você olhou o relatório gerencial do fundo e você não viu nada demais que justificasse ele estar derretendo o preço. Então, afinal de contas, se não aconteceu nada com o fundo, Amanda, por que ele está caindo tanto? Vamos continuar aqui no nosso mapa mental. Então, pode ser, pessoal, que o problema seja justamente a volatilidade do mercado. É importante lembrar que fundos imobiliários, ele faz parte da renda variável. E renda variável, como o próprio nome já diz, ela varia. Então, não é uma linha linear que não vai acontecer nada. Ela realmente vai ter esses altos e baixos. Mas se a gente for ver, por exemplo, no próprio exemplo que eu trouxe aqui no início do vídeo do HGLG, nos últimos 6 meses ele realmente está no negativo. Mas se a gente colocar, por exemplo, aqui nos últimos 5 anos, você vai ver que ele está no positivo, né? Ele valorizou aqui 6%. Então é normal que se a gente se concentrar no curto prazo, ele pode oscilar tanto para cima quanto para baixo. Mas se a gente olhar uma visão mais macro, mais ampla, né? Realmente a um longo prazo, com mais tempo de respiro, a tendência é sempre ir valorizando. Mesmo que ele está crescendo, mas ele não cresce em uma linha reta assim, ele cresce caindo, entende? Então é isso que vocês precisam observar. Mas além disso, né, o que realmente comanda ali a questão da volatilidade do mercado? Da onde que vem essa volatilidade? No caso dos fundos imobiliários, uma das coisas que mais impactam diretamente essa volatilidade é justamente a taxa Selic. E o que seria a taxa Selic? É a taxa de juros do Brasil. A taxa Selic, ela é a taxa que comanda o Brasil. Então, ela é o que caracteriza quanto que a gente vai pagar de juros. E isso em tudo, tá? Pode ser um financiamento imobiliário, um financiamento de automóvel, nos juros do cartão de crédito, quanto que a poupança vai render, quanto que a caixinha do Nubank vai render, não importa. É a taxa Selic que comanda esses juros, né? Tanto para quem vai receber, quanto também para quem vai pagar. E o que isso significa na prática com relação aos fundos imobiliários? Muito simples. Seguinte, se a Selic ela sobe, como por exemplo foi o que aconteceu nessa última semana, a taxa Selic ela foi de 10,50% para 10,75%. Ela subiu. Então o que isso significa? Significa que o juros brasileiro ele está mais alto e isso impacta o mercado. Pensa comigo, compras, vendas, isso impacta diretamente no comportamento dos FIIs, justamente porque a movimentação do dinheiro fica menor. Então se a movimentação do dinheiro ela fica menor, o que acontece com os FIIs de tijolo, por exemplo? Eles costumam cair. Por quê? Porque as movimentações de compra e venda elas estão menores, afinal o juro está maior. Pensa comigo, pessoal, vamos imaginar uma construtora que está lá construindo um prédio imobiliário para vender esses apartamentos ou até para alugar esses apartamentos. Aquela construtora, ela não vai pegar o dinheiro do bolso e empregar todo ali na construção. Ela vai pegar empréstimos e patrocínios ali com o banco, né, a uma taxa de juros para que a construção ande, certo? Para comprar material de construção, para pagar os pedreiros, os arquitetos, engenheiros, enfim. Agora, se essa taxa de juros ela está muito alta, significa que essa construtora, por exemplo, talvez ela paralise as obras ou até mesmo diminui um pouco o ritmo. Por quê? Porque o juro está muito alto, então acaba tornando tudo mais lento, digamos assim. E como os FIIs de tijolo, como o próprio nome já diz, investem justamente em tijolos, né, são imóveis ali, literalmente, são fundos de shoppings, de galpões logísticos, de imóveis reais. Então, eles acabam também caindo a cotação dele. Justamente por quê? Porque o mercado ele se paralisa. Então, não vai haver mais investimentos de compra, de venda. Por quê? Porque o juro está alto demais. Então, eles acabam se sufocando, digamos assim. Já com os FIIs de papel, ocorre um movimento contrário, geralmente. Por quê? Quando os juros ele sobe, os juros de papel eles se valorizam. Por quê? Eles emprestam dinheiro. Então, as taxas de juros que eles receberão para emprestar esse dinheiro é maior. Então, por exemplo, se você for ler aí o relatório gerencial da maioria dos fundos de papéis, eles emprestam dinheiro ali atrelado à taxa Selic, né? Ou até mesmo ao IPCA, que também acaba sendo controlado ali pela taxa Selic. Então, o que significa isso? Quando o fundo imobiliário de papel ele vai emprestar dinheiro, geralmente eles colocam ali CDI mais 5%. O CDI também está atrelado à taxa Selic. Então, eles emprestam, por exemplo, CDI mais 5%. Isso significa que, para quem está pegando o empréstimo ali com o fundo do papel, né, o fundo imobiliário, vai precisar pagar de juros a taxa de CDI, que é praticamente igual a Selic, mais 5%. Então, isso significa que se o juro está alto, poxa, aquele fundo ali vai estar recebendo mais dinheiro, porque vai estar recebendo mais juros. Entendeu? E então, agora a gente vai ver um movimento
contrário aqui. A gente viu aqui, beleza, quando a Selic sobe. Mas e quando a Selic desce? O que acontece? Bom, quando a Selic desce, significa que a taxa de juros brasileiro, ela ficou menor. E isso faz a economia girar, as pessoas comprarem e venderem mais, ficarem mais otimistas e corajosas de pegar empréstimos. E isso acaba causando uma movimentação maior da economia, fazendo a demanda, né, de compra e venda aumentar. Afinal de contas, tá tudo mais barato, digamos assim, porque a taxa de juros está menor. Eu posso comprar mais precisando pagar menos. Então, o que acontece com o cenário dos FIIs quando a Selic desce? É isso que a gente vai ver aqui, ó. No caso dos FIIs de tijolo, eles costumam subir. Por quê? Porque as movimentações de compra e venda, elas estão maiores. Afinal de contas, o juros está menor. Já no caso dos FIIs de papel, é o contrário. Eles costumam cair, porque eles emprestam dinheiro. Então, se os juros estão menores, significa que eles estão recebendo menos dinheiro para emprestar, entende? Então, é sempre essa movimentação que acontece geralmente. Então, afinal de contas, né, por que os FIIs eles estão caindo? Porque a Selic, ela subiu. E a maioria dos investidores, eles raciocinam o seguinte, ó, se a Selic subiu, eu vou vender meus fundos de tijolo para comprar fundos de papel. Afinal, os fundos de papel estão valendo mais, pagando mais dinheiro. Faz sentido isso? Comenta aqui nos comentários e me diga se isso faz sentido, esse pensamento. A princípio faz sentido, né? Poxa, você vai vender algo para comprar outra coisa, afinal de contas essa outra coisa aqui tá te pagando mais. Só que aqui tem uma pegadinha do malandro, tá? Raciocine comigo. Vale mais a pena vender os fundos de tijolo no prejuízo, receber menos pela venda e ainda pagar mais caro nos fundos de papel, ou aproveitar a promoção e pagar mais barato nos fundos de tijolo agora, ganhando em valorização e em dividendos futuramente? Porque é justamente isso que está acontecendo. Se você está vendo aí os fundos de tijolo despencarem, a ideia seria você comprar mais, aportar mais agora, aproveitando que está em promoção, que está em baixa. Afinal de contas, se um fundo ele vale R$200, mas ele tá agora com a cotação 170, por exemplo, e não tem nada que justifique esse valor, tá tudo normal, tá pagando dividendos, a gestão continua trabalhando tudo certinho, mas simplesmente a volatilidade do mercado, né, por conta aí da taxa Selic, fez com que o fundo caísse. Então, você tem aí R$30 de desconto para comprar esse fundo. É a mesma coisa de ir numa loja, por exemplo, atrás de uma calça, e vamos supor que essa calça, ela custe R$300. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. E aí, você resolve não comprar, falar, não, tá muito caro, R$300 nessa calça, vou deixar para depois. E aí depois, passa alguns dias, você volta lá na loja e vê que agora aquela calça, ela tá com desconto. E agora ela tá saindo por R$230, um exemplo. Pô, não valeria a pena comprar a calça? Não! Afinal de contas, tá com R$70 aí de desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Então é a mesma coisa dos fundos imobiliários. Quando eles caírem dessa forma, fundos imobiliários, ações, não importa. Quando caírem muito, você precisa ficar feliz. Tá feliz ou não tá? Tô. Dá um sorriso. Comemora. Tô muito feliz. Gargalha, então. Porque significa que é uma ótima oportunidade de você estar comprando com desconto. É claro que, como eu falei, a gente precisa analisar os relatórios gerenciais para entender se realmente está tendo algum problema ali naquele fundo ou não. Mas se você entender que é realmente só questão de volatilidade, é uma ótima oportunidade para você comprar aquele fundo imobiliário que você acredita, entende? Então, neste momento, né, eu até deixei aqui para vocês uma pergunta. Nesse momento, o que está valendo mais a pena? Comprar ou vender? Então, comenta aqui abaixo se vocês entenderam essa aula e me conta aqui nos comentários, na sua opinião, se está valendo mais a pena comprar ou vender diante dessa explicação que eu acabei de dar para vocês. E além disso, também eu gostaria que vocês me contassem aqui nos comentários quais são os fundos imobiliários, pode ser de tijolo ou de papel, que você tá de olho agora no momento e que você gostaria também de ver eu analisando aqui no canal. Os comentários que tiverem aqui, mais curtidas, né, ou então mais pedidos sobre o fundo imobiliário, eu vou trazer análise desse fundo imobiliário aqui no canal, tá bom? E se você gostaria de ver já algumas análises que eu fiz a respeito, por exemplo, do VSLH11 e do FIP11B, que foram fundos que eu já trouxe aqui pro canal, e eu mostrei as minhas análises na época que eu escolhi comprar, né, investir neles, eu vou deixar o vídeo passando aqui e você pode clicar para assistir, tá bom? Te agradeço por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.